Olá, amigos. Este é mais um momento Oficina de Emoções. Hoje vamos partilhar sobre a importância de nos apossarmos de coisas boas, de acreditar que coisas boas também acontecem para nós e nós temos toda a capacidade para realizar os nossos sonhos. Muitas vezes, nós nos sentimos incapazes, inferiores a outras pessoas, não merecedores. E é exatamente por esse tipo de postura mental é que não conseguimos realizar aquilo que desejamos. Eu me lembro de uma história de um moço que ele estava passando por uma dificuldade muito grande e perdeu o emprego, perdeu os amigos, que no fundo não eram amigos verdadeiros, porque quando ele tinha dinheiro, estavam junto dele. Quando ele perdeu o emprego, estava cheio de dívida, os amigos se afastaram. Também perdeu a esposa e os filhos. Não que eles desapareceram, morreram, mas a esposa já há algum tempo já reclamava porque ele não dava atenção, vivia para o trabalho. E de repente, quando ele perdeu todo o poder aquisitivo que a sustentava, ela saiu de casa, levou os filhos. Então ele ficou em depressão. Ficou realmente sem sentido a vida dele. E ele passou então a negligenciar as coisas menores, como por exemplo o banho, a comida, não saía mais, só queria ficar deitado. Então entrou mesmo num quadro depressivo. Até que um amigo chegou junto dele e disse: "Olha, eu conheço um sábio que ele tem palavras transformadoras. Eu tenho certeza, mas certeza mesmo, que se você conversar com esse moço, esse sábio, ele vai conseguir fazer com que você supere toda essa tristeza e encontre um novo sentido de vida." E aí esse amigo proporcionou a viagem, né, para ele, porque o sábio morava em outro local, em outro país. O amigo então proporcionou essa viagem, pagou a passagem, hotel, até que ele chegou lá no sábio. E chegando no sábio, ele pensou que seria recebido ali por esse mestre. Só que o mestre não apareceu. O que apareceu foi uma pessoa acolhendo ele muito bem, dizendo que inclusive ele poderia se hospedar ali. Era um grande mosteiro e que ele esperasse que seria atendido pelo mestre. E assim ele se hospedou no mosteiro e foi muito bem tratado. Todos os dias participava das orações da comunidade, aquela alimentação saudável, aquela gentileza, o carinho, o amor que todos tinham ali, um pelos outros, uma fraternidade grande. E ele foi se sentindo muito bem. Só que a ansiedade dele de conversar com o mestre era muito grande. E ele não via a hora de conversar com o sábio. Passaram-se 7 dias e ele não tinha ainda visto esse sábio. Ele começou então a reclamar, né? A dizer: "Olha, eu vim de tão longe, já estou esperando há 7 dias e nada de ser atendido." E
as pessoas diziam: calma, vai chegar a sua vez. E lá uma hora chegou mesmo a vez dele. Alguém bateu a porta do quarto e disse: olha, amanhã bem cedo o mestre vai atendê-lo. Nossa, ele ficou muito contente. Isso porque era a razão da viagem dele, era essa conversa com o mestre. Quase que ele não dormia de tanta ansiedade. Como deveria ser o mestre, o que é que ele iria aconselhar. E assim ele passou a noite pensando nessa conversa. No outro dia, bem cedo, ele já acordou e, em dado momento, alguém veio chamá-lo para conversar com esse sábio. E aí ele foi levado até a presença do sábio. E chegando lá, ele desabafou. Contou toda a vida dele. Disse que hoje ele vê que errou, porque viveu para trabalhar, não deu assistência à mulher, aos filhos, e depois que ele perdeu as coisas, a mulher e os filhos não ligaram mais para ele. Os amigos que ele pensava que eram verdadeiros, nenhum deles estendeu a mão, exceto aquele que depois pagou a passagem para ele chegar até lá. Então ele falou uma porção de coisa, né? E o mestre escutou pacientemente. E depois que ele esgotou tudo que ele estava sentindo no coração, ele esperou que o mestre falasse alguma coisa, não é? E o mestre falou, disse: olha, o que eu tenho para falar para você é que a vida é uma fonte inesgotável. E, dito isso, o mestre calou. E ele parou diante do mestre dessa frase e disse: nossa, ó, realmente, bonita frase. Mas e aí, o que mais? O que mais que o senhor tem para me dizer? Aí o mestre repetiu essa frase. O que eu tenho para lhe dizer é isso. A vida é uma fonte inesgotável. Aí ele ficou surpreso, não é? Esperou tanto tempo, viajou tanto, mais de 7 dias ali hospedado, aguardando essa conversa para vir apenas uma frase. Aí ele disse para o mestre da frustração: sim, já entendi, mas eu quero escutar mais do senhor. Eu esperei muito, eu fiquei muito ansioso. Muita gente falou da sua sabedoria. O que mais que o senhor pode me falar? E o mestre continuou falando. O que eu posso falar para você é que a vida é uma fonte inesgotável. Aí o moço ficou muito chateado, né? E o mestre concluiu dizendo: olha, a vida é uma fonte inesgotável para todo mundo, menos para você. Aí ele tomou aquele choque, né? Isso porque não que a vida não desse novas oportunidades, mas porque naquele momento ele não entendeu esse recado e se fechou para isso. Então assim também somos nós. Às vezes nós não observamos as grandes oportunidades da vida, o que a vida nos fala, nos oferece. Quando uma porta se fecha, uma janela se abre. Quando alguma coisa acontece, é para o nosso bem, nós podemos dar a volta por cima. Somos capazes, sim, de atingir nossos sonhos, mas precisamos também nos adaptar e saber ler o que é que a vida está nos dizendo e vendo que a todo momento existem lições. É como uma fonte que direto jorra água e sacia a sede das pessoas que vêm até ela. Assim também é a vida.
direto ela nos dá recado e pode nos saciar, mas é necessário a gente ter essa sede de saber e estar aberto para nos nutrir desses recados da vida. Esse homem, ele se fechou, porque ele não conseguia enxergar a grande amplitude dessa frase. Mas realmente é uma grande verdade. Se soubermos compreender, teremos a todo momento algo que vai servir como resposta, como caminho, como seta para nós, mesmo e principalmente nos momentos em que estamos passando por perdas ou por portas fechadas. E assim ficamos por aqui. Até a próxima, com a graça de Deus.